Você sabe o que é honrar alguém? Essa palavra honra, tem muitas pessoas que não têm nem noção do que é. Como não tem noção do que é, também não sabe fazer, não sabe expressar, não sabe, colocar em prática. Olha, no livro de Malaquias, capítulo de número 1, versículo 6, está escrito assim, ó: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezam o meu nome, e vós dizeis: em que temos desprezado o teu nome? Aqui, esse versículo, é porque o sacerdote, ele teve uma postura em concordar com o que as pessoas estavam fazendo. Então ele também contribuiu com a desonra que o povo estava praticando. Observe o seguinte: por que muitas pessoas não sabem o que é honrar? Porque a maioria de nós, já começando da casa dos nossos pais, todas as vezes que nós íamos ter uma atitude em relação a alguma pessoa, de ajudar alguém, de fazer algo por alguém, na sua maioria das vezes nós somos ensinados a fazer por pena, a fazer por esmola, a fazer por condolência, Sempre o que fomos muitas vezes instruídos a fazer era quando via alguém em situação, difícil, e que, então muitas vezes nossos pais: ó, meu filho, dá ali aquela ajuda, aquele mendigo, aquela pessoa que está ali passando necessidade, passando aquele momento difícil. Então nós aprendemos muito a dar esmola, pelo menos aqueles que aprendeu, e tem um que isso não faz, Nós aprendemos muito a ajudar alguém por uma certa compaixão, por uma condolência, por ver que essa pessoa está em uma situação desprivilegiada. Só que muita gente não sabe o que é honrar, porque a honra vem de um reconhecimento ao valor dessa pessoa. A honra, ela é demonstrada quando tem uma atitude de fazer algo para com alguém, não porque ele está necessitando, mas por reconhecer o valor que ele tem para mim, quem ele é para mim, quem ele representa para mim. Então é uma atitude que nós temos para com alguém por reconhecer o valor dessa pessoa. Não que aquilo que nós estamos dando declare o valor, não que aquilo mostre, mas é uma expressão de reconhecimento ao valor de alguém. Então, poucas pessoas aprenderam isso. Por isso que tem pessoas que têm até dificuldade de receber alguma coisa das mãos de alguém. Muitas vezes aquela pessoa até aprendeu o que é honra e vai fazer algo para com ele e vai fazer reconhecendo o valor dele, mas ele se sente desmerecido. Quem aprendeu a fazer a ter alguma atitude por condolência, por esmola, ou pela necessidade que alguém está passando, quem aprendeu assim, na hora que alguém vai fazer algo para com ele, ele também se sente desmerecido. Ele acha que o que alguém está fazendo para com ele é porque está olhando para ele como um necessitado ou como alguém que está precisando de uma esmola. E muitas vezes não é. Porque essa foi a forma como ele aprendeu. Mas Deus espera que nós, principalmente aqueles que declaram servo de Cristo, todas as atitudes que nós viemos a tomar, em especial para com ele, não seja da forma ao qual nós aprendemos. Não seja como que ele fosse necessitado. Tem pessoas que trazem uma oferta à igreja como que Deus fosse um necessitado. Tem pessoas que têm atitude para com Deus, e aquela atitude que ele tem é uma atitude muitas vezes deprimente, é uma atitude muitas vezes mesquinha, é uma atitude por pena. O apóstolo Paulo, ele disse, escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 9, ele diz assim: ninguém
contribua, nem com tristeza ou por necessidade, porque Deus não é necessitado, certo? Às vezes tem pastores que, diante das dificuldades que a igreja às vezes enfrenta, então às vezes ele comove o coração das pessoas, ô gente, ajuda, e aí apresenta a necessidade da igreja, a situação, ou daquela pessoa. Então é aquelas pessoas se sentem tocadas em ver aquela situação, e como ele aprendeu a ajudar por esmola mesmo, então ele vai ter uma atitude porque foi mostrado a necessidade. No entanto, que Deus disse, se eu quiser a bênção dele na minha vida, e quando eu tomar uma atitude em relação a ele, não seja como que ele fosse necessitado. No livro de Atos, capítulo 17, o apóstolo Paulo, pregando no Areópago de Atenas, ele disse assim: o Deus que criou os céus e a terra e todas as demais coisas não habita em templos feitos por mão de homem. Ele não habita em templos feitos por mão de homem, que o templo dele é nós. Nós, porque somos obra das mãos dele. Então ele disse, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Como que, e nem tampouco ele é cedido por mão de homem, como que ele necessitasse de alguma coisa. Porque é ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas. É ele é o autor, o criador dos céus e da terra. É o Deus, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, devo a ele. Então, o que ele me dá, ele me dá porque ele é Deus, porque ele é amoroso, é maravilhoso, e ele quer que quando eu tenho alguma atitude em relação a ele, não seja por pena, não seja por necessidade, mas que seja por honra. No livro de Atos, no livro de Provérbios, capítulo 3, Deus diz assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. E os teus celeiros se encherão e transbordarão de mosto os teus lagares. Então ele fala, honra ao Senhor. Então a atitude que ele espera que eu tenha para com ele seja uma atitude de honra, de reconhecimento. Davi sabia o que era honrar. Davi já na sua velhice, a Bíblia diz que quando ele separou as ofertas para a construção do templo, na hora que ele pegou aqueles valores foi muita prata, muito ouro, sabe? O que ele tinha em abundância. Quando ele viu tudo aquilo, é isso que Deus espera de nós. Ele disse assim, o que é que eu vou dar grande para Deus? Ele falou, o que é? Por mais que eu juntei isso aqui tudo, o que é que eu estou dando que isso vai ser grande para Deus? Ele falou, o que é que eu dou grande? Porque eu estou dando do que ele mesmo me deu. Se tudo que eu tenho veio das mãos dele mesmo. Então, eu estou me dirigindo para fazer algo para a obra desse Deus, eu estou fazendo para com ele, mas eu estou fazendo para com aquele que é o autor da minha vida. Que tudo que eu tenho veio das mãos dele. No livro de Salmos 104 diz assim, todos esperam de ti que te dê o sustento em tempo oportuno. Se estende as mãos, enche de bens eles. Se o Senhor vira o seu rosto, fica todo mundo perturbado. Se o Senhor retira o espírito, ele volta ao pó. Então, sabe, tudo que eu tenho vem das mãos dele. Então, as minhas atitudes em relação a ele tem que ser por honra, tem que ser por reconhecimento. Aí, no livro de Malaquias, que foi o texto que eu li, as pessoas começaram a levar para a casa de Deus. Naqueles dias não era moeda, dinheiro como nós conhecemos hoje. Então, muitas vezes a movimentação, as transações, seja comércio, seja de negócio, o que fosse, era trocas, era por meio de animais, aquilo que era da produção deles. E as pessoas começou a levar para a casa de Deus animal cego, animal aleijado, até animal roubado. E dizia, não, isso aqui eu estou consagrando a Deus. E o sacerdote, vendo aquela situação lamentável que o povo estava fazendo, dizendo que era para Deus, e recebia. E apresentava no altar também
dizendo que era para Deus também. Ele entrou de acordo, apresentou para Deus o que o povo trazia. Só que Deus levantou ele para instruir, para ensinar, e ele não ensinou e deixou as pessoas proceder daquela forma. Isso indignou o Senhor. E Deus disse: eu gostaria que não abrisse a porta do templo para ninguém nem entrar, porque eu não sou digno de ser tratado desse jeito. E aí você lê no livro de Malaquias, o Senhor disse assim: pegue esta oferta e esse animal cego, esse animal aleijado, e apresenta aos vossos príncipes, apresenta aos vossos governadores, e veja se vocês vão receber algum louvor deles por receber um animal cego, por receber um animal aleijado, por receber até um animal roubado. Então, isso expressa honra. Apresenta para vossos príncipes, seres humanos dessa terra, e veja se eles vão se sentir honrados. Então, aí Deus diz assim: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Mas ele fala: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Então, finalizo aqui dizendo que o Senhor falou no livro de 1 Samuel, capítulo 2, se não me foge a memória, o versículo 30, né? Ele diz o seguinte: aqueles que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, vai ser tratado com o mesmo desprezo. Então, que todas as atitudes que você tomar, se isso que você vai fazer é para com Deus, que a sua oferta expresse honra. Deus não é necessitado. A Bíblia diz que Deus não é necessitado de coisas. Só que a Bíblia diz também que antes de Deus ver a minha mão, Deus viu o meu coração. O primeiro ato de adoração a Deus foi a entrega de uma oferta, Caim e Abel. Só que Abel oferece uma oferta que reconheceu a grandeza de Deus. Mas Caim teve uma atitude, e a atitude dele não expressava a honra que Deus é digno. E Deus não recebeu aquilo, sabe? Ele ficou revoltado, mas o Senhor esperava que ele tratasse ele, Deus, como Deus, porque tudo que ele tinha veio das mãos do próprio Deus. Então, que todas as vezes que você tomar uma atitude em relação a Deus, que a sua oferta expresse honra. Lembre-se, Deus não é necessitado, mas Ele quer ver o reconhecimento que vem do meu coração. Como é que eu procedo? Ele quer que eu prove na prática aquilo que eu falo em palavra. Quando eu digo que Deus é digno de toda a honra, toda a glória, se eu digo isso, Ele quer que eu prove isso. Ele não é necessitado de dinheiro nem de nada. Ananias e Safira foram lá, venderam uma propriedade, pegaram a metade do valor da propriedade e levaram, mas levaram mentindo. Levaram para se aparecer, sabe? Levaram porque via as pessoas fazendo e eles não tinham fé para fazer o que os outros faziam, e quando fez, ainda fez mentindo. E isso, aos olhos do Senhor, foi triste, e isso custou a vida dele. Custou a vida de Ananias e custou a vida de Safira. Porque Deus diz: aquele que me honra, eu honrarei. Que Deus possa te honrar por cada atitude que você tenha de honra diante dele. Que ele seja engrandecido, que ele seja glorificado, que como Pai, ele se sinta honrado pelas suas atitudes, por tudo aquilo que nós viemos a fazer na presença dele. Deus te abençoe grandemente. Que você seja um filho que honra tanto a ele nessa terra, honra também o teu pai, honra a tua mãe, independente do que for, honra. Ele diz: se você honrar, os teus dias vai ser prolongado na terra. Deus te abençoe, o Espírito Santo continue te iluminando, te guardando, te protegendo e te honrando, porque você também vai honrar a todos aqueles que você reconhece que é digno. Eu não digo assim, só seu pai. Você pode honrar o seu pastor, honre o líder da sua igreja, honre aqueles que você reconhece que é digno de ser tratado com honra. E assim você verá. Se tratando do pastor, o Senhor diz que o pastor ele é digno de ser tratado com dupla honra. Sabe por quê? Ele é o anjo do Senhor. No livro de Malaquias está escrito: ele é o anjo do Senhor que está ali instruindo para você ter uma vida bem-sucedida. Ele é o representante de Deus aqui na terra. E Deus, e o que você procede para com ele, é o mesmo que você procede para com Deus. Tem um texto lá no livro de Reis, quando Eliseu está realizando uma obra naquele local, lá em Sumé, uma mulher, olhando o trabalho daquele rapaz, daquele homem de Deus, ela disse: este homem,
o que ele está fazendo é um trabalho muito importante para Deus. E eu vou abençoar este homem. Então, não foi ninguém que mandou, não. Foi um reconhecimento que veio dela. E Deus sonda nosso coração. Ela chamou ele e disse, olha, toda vez que você terminar a obra, durante o dia, sua pensão é minha casa. Você tem sua janta garantida, você tem o seu almoço, o seu café, tá certinho aqui. Então, sempre que ele terminava a obra missionária, ele tinha um lugar para ele se alimentar. Chegou o momento que ela, observando ele de perto, ela chamou o marido e disse, olha, percebo que este homem que vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer investimento a mais? Vamos colocar bora fazer um quarto para ele, botar um candeeiro, botar uma mesa, vamos botar uma cadeira, uma cama, para que quando depois dele almoçar ou ele jantar, ele tenha um lugar para ele se retirar com privacidade. E ela, junto com seu marido, fizeram esse investimento. Deus tomou tudo isso para ele, porque Eliseu estava ali a serviço dele. Sabe qual foi o resultado? Deus liberou 4 milagres extraordinários que só os céus para fazer aquilo na vida daquela mulher. Por um reconhecimento. Ela era estéril, não gerava filho. Deus moveu o coração do profeta e o profeta vai orar e Deus abriu. A madre dela, sabe, abençoou e ela gerou filho. Glória a Deus, ela já está celebrando. Quando o menino já está jovem, o menino sofre uma dor de cabeça no trabalho, junto com o pai, vem para casa. Quando foi meio-dia, o jovem faleceu nos braços dela. Só que o que ela fez, a oferta, o que ela fez, está na memória de Deus, que nada Deus esquece. Quando aquele jovem morre, Deus vai dar uma direção ao profeta, que estava longe. O profeta vem, porque Deus ordenou. Conclusão, Deus vai trazer a vida ao menino que já tinha morrido. Deus trouxe de volta, ressuscita o menino. Então Deus restitui a bênção que ela perdeu, que era o filho dela. Deus restitui. Parou aí? Não. Dias mais pela frente, a terra que ela estava, enfrentou um momento difícil, onde muita gente morreu. Foi um desastre. Só que Deus é um Deus que vê as coisas antes de acontecer. E quando Deus quer proteger alguém, Deus dá o livramento antecipado. Deus mandou um recado para ela, o profeta mandou um recado dizendo, olha, sai da tua terra, vai peregrinar entre os filisteus, porque vai vir um mal sobre essa terra que você está. E ela saiu depressa daquele lugar com sua família e o mal veio, levou a vida de muitas pessoas, mas ela foi protegida de morrer. Então ela teve um livramento de morte. Quando ela retornou, foi com 7 anos depois. Quando ela retorna, só tem a poeira. Acabou tudo, foi uma bagaceira. Foi aquela catástrofe que destrói tudo. Moral da história. Lendo o texto, não vou me alongar muito para poder não ter que dar muito detalhe, que senão o tempo vai ficar mais alongado. Mas ela vai à presença do rei pedir ajuda. Só que o Senhor diz que quando eu entro na presença dele, quando eu faço o que agradava os olhos dele, ele vai adiante de mim. No dia que ela veio pedir ajuda, foi justamente o dia que o rei tinha marcado uma audiência com o assessor de Eliseu, aquele profeta. E o assessor de Eliseu está contando a história dos milagres, o que aconteceu, o que ele presenciou. Quando a mulher chegou, foi justamente a hora que o assessor de Eliseu está falando sobre uma mulher que perdeu o filho e Deus trouxe de volta. Quando ele está contando esse relato, ela aparece e suplica por ajuda. Aí o rapaz disse, foi essa mulher. O coração do rei já estava radiante, já estava alegre em ver os relatos, o poder de Deus manifestado por meio do que aquele rapaz estava falando. Então, quando ela entrou, pergunta para ela, qual é a tua petição? Ela falou, na época eu tinha, mas agora eu não tenho, preciso de ajuda. Aquele rei designou um oficial para ir junto com ela, fazer um balanço, sabe, de tudo que ela tinha, da casa às lavouras. E ele falou, eu quero que restitua a ela toda a produção, até das lavouras, desses 7 anos que ela saiu para cá, eu quero que dê tudo restituído a ela. E assim sucedeu. Sabe por quê? Porque o Senhor disse, aquele que me honra, eu vou honrar. E aquela mulher foi honrada.
porque ela entendia o que é honrar a Deus, e muitas vezes você vai honrar a Deus, muitas vezes pela maneira como você procede com aquele homem, com aquela pessoa que está aqui a serviço dele, ou aquela atitude que você vai fazer em relação à obra dele. Que Deus seja glorificado em tudo que você fizer. Deus abençoe.